Olá, bom dia. Hoje é 4 de maio de 2024. Continuação do Evangelho de Deus e de Jesus Cristo, parte 442. Então, Deus abençoe você e sua família, que Deus lhe guarde e lhe livre de todo mal. Parte 343, na verdade. Estou totalmente lustro, sem nenhum efeito de bebida alcoólica, ou qualquer outra coisa. Não estou com demônio, nem com espírito maligno, nem com espírito imundo. A honra e a glória de Deus. Estou aqui para divulgar a palavra de Deus para você. Eu vou ler o texto bíblico que está em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 10. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo. Então tem muitas vozes no mundo. E nenhuma delas é sem significação. Tem um significado, tem um sentido, né? Tem um porquê. Mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo. E o que fala será bárbaro para mim. Então uma coisa eu digo para você. Deus, ele ouve todas as vozes, ele sabe de tudo que uma pessoa faz, de bom ou de ruim, tudo que uma pessoa fala de ruim ou de bom. Assim também vós, como desejais dom espiritual, procurais sobejar neles para a edificação da igreja. Então ele disse, assim também vós, como desejais os dons espirituais, procurais sobejar nele, no sentido de procurar, de ler, de escutar a pregação, de orar, de se consagrar para ter o dom espiritual, para edificar a igreja. Lógico, os responsáveis pela igreja. Quem está na frente, né? No sentido, quem está na direção. Pelo que o que fala em língua estranha, ora para que eu possa interpretar. Então, o que fala em língua estranha, ore para que eu possa interpretar. Então, a pessoa que fala em língua tem que orar a Deus. Deus, faça alguém, assim, toque no coração de alguém, dá esse discernimento a alguém para poder interpretar o que eu falar. Aí a pessoa vai ter um bom resultado. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Porque quando a gente ora em língua, a gente não entende o que está dizendo, a não ser que a pessoa tenha um dom de interpretar a língua. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Então a gente tem que fazer tudo com entendimento. De outra maneira, se tu bendizeres com o espírito, como dirás o que oculta o lugar do indouto? O amém sobre a tua ação de graça, visto que não sabe o que dizer. O que Paulo está querendo dizer? Sempre que a profecia, o ensinamento da palavra, os mandamentos, a divulgação do evangelho é mais importante do que falar em línguas, porque edifica a pessoa em igrejas. Porque realmente tu darás bem as graças, mas o outro não edifica. Porque realmente tu darás bem as graças, mas o outro não é edificado. Então alguém vai achar bonito, interessante, mas os outros não vão ser edificados se falarem só em línguas estranhas. Lógico que falar em língua é muito importante, que a pessoa está edificando a si mesma. Todavia eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Então Paulo queria falar 5 palavras na língua que os outros conheciam e entendiam, do que 10.000 em línguas desconhecidas. Porque Paulo entendia que falar em língua era muito importante, né, para edificar a igreja. Edificar não só a igreja, mas pessoas também. Irmão, não sejam meninos no entendimento, mas sejam meninos na malícia e adultos no entendimento. Então ele está dizendo, irmão, não sejam meninos no entendimento, mas sejam meninos na malícia e adultos no entendimento. Em outras palavras, ele não queria que os irmãos fossem maliciosos, tivessem mal, maligno, malicioso, intenção errada. É adulto no entendimento de Deus. Está escrito na lei, por gente de outra língua e por outros lábios falarei a este povo. Então Deus, ele fala através da pessoa. Está escrito na lei, por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. Então Deus já falava lá na lei que ele ia falar por lábios e por outras línguas estranhas ao povo, e o povo não ia entender. Então tem gente que entende e tem gente que não entende.
não quer entender ou não entende. De sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis, e a profecia não é um sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Então, quando alguém vê alguém falando em língua, é um sinal. E quando a profecia é falada para os fiéis, é um sinal também, porque a gente está entendendo o que é que Deus quer, qual a vontade de Deus. Se, pois, toda a igreja é congregada num lugar, e todos falam língua estranha, e entrarão em outros ou infiéis, não dirão porventura que estás louco? Então a pessoa não vai entender, entendeu? Mas vai dizer que as pessoas estão loucas. Mas se todos profetizam e algum indouto ou infiel entrar, todos é convencido de todos é julgado. O segredo do seu coração ficará manifestas e assim, lançando sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Então quando a pessoa profetiza, quando a pessoa prega a palavra, o ensinamento, divulga o evangelho, a pessoa, o segredo do coração da pessoa fica manifesto. Aquilo que a pessoa pensa, deseja, aquilo que a pessoa fez, aquilo que a pessoa quer fazer, é manifesto, é revelado para a pessoa através do evangelho. Aí a pessoa passa a adorar a Deus, a se arrepender, a crer, a se arrepender, a crer, a não fazer aquilo que é errado ou fazer aquilo que é certo através da palavra, da profecia, do ensinamento da palavra. A palavra é muito importante. Então tenha um ótimo dia em nome do Senhor Jesus Cristo.